Graça e paz, irmãos. Hoje vamos falar sobre bebidas alcoólicas, né? Temos 3 testemunhos sobre essa área de bebidas alcoólicas e vamos lá. Que Deus nos conceda a graça, que vocês orem ao Pai também para que Ele fale ao coração de vocês aquilo que Ele tem para vocês nessa área, amém? Então vamos lá. Sempre me perguntam, é proibido beber? A Bíblia diz o quê? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Essa é a verdade do cristianismo. A religião é você pode, você não pode. O cristianismo, ele é um convite a seguir os passos de Jesus. É um convite, repito. E quando nós comparamos o cristianismo com outras religiões de cunho pagão, geralmente o que nós temos lá nessas religiões? Nós temos o quê? Charutos, bebidas, que mais? Derramamento de sangue ou sacrifícios, né? Chás inebriantes. Então eu só estou trazendo isso no começo para que você tenha um paralelo na sua mente sobre se é permitido ou se não é. Nas cartas pastorais vai dizer que os presbíteros, os pastores ou aqueles que diáconos, eles não sejam dados ao vinho. Essa é uma outra questão. E hoje, de forma diferente dos demais vídeos, eu vou um pouco para a palavra, porque é importante a gente não apenas ter as nossas experiências, mas confrontar com a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que ser como os de Bereia, né? Tudo a gente ir até a palavra, consultar, ver se é isso mesmo. Então vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. O que eu quero desse versículo? Ele fala que a lei, a época da lei, era uma sombra de realidades que vieram apenas com Cristo. Então, Cristo é o cumprimento da lei dos profetas, Cristo é a realidade e a lei são sombras, ou seja, ensinamentos do Velho Testamento que trazem verdades espirituais para nós hoje do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, melhor. Então, vamos ver o que dizia a sombra, Velho Testamento, Levítico 10, 9 a 11. Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu e nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Então, nesse primeiro texto, a gente pode aprender 2 finalidades da proibição da bebida. Primeira, separar o santo do profano. Segundo, para não ser motivo de erro no ensino das Escrituras. Agora, número 6, versículo 2 e 3 diz assim, ó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto, repito, voto especial de Nazireu, a fim de separar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho de bebida forte, não beberá bebida forte, aí ele vai continuando. Então, primeiro, voto é algo que não é obrigatório. Deus não obriga a gente a fazer voto. A Bíblia diz, não faça voto, mas se fizer, cumpra. Então, nesse caso, tá falando que o voto de Nazireu, ele não pode beber. O que é o Nazireu? Aquele que se separava para Deus desde pequeno. O voto de Nazireu. Separação tem a ver também com consagração. Quanto mais você se consagrar, mais se separar, mais o Senhor te usa. Então vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Deuteronômio 29, 6. Pão não comestes, vinho e bebida forte não bebestes. Para que, ou seja, a finalidade, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, em Deuteronômio 29, versículo 6 diz,
para que saibam que eu sou Deus. Então a ausência da bebida era para que eles tivessem essa revelação. Porque senão você fica com seus sentidos entorpecidos. Juízes 13:3. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Eis que é estéril, nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Ou seja, ela estava recebendo uma bênção de Deus. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa impura, porque conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino é nazireu desde o ventre. Estava falando de Sansão. Então, nazireu desde o ventre, ou seja, separado, consagrado, um profeta. Eles são separados desde o ventre. 1 Samuel 1,14, ele disse: Até quando estarás tu embriagada, Ana? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu ao sacerdote Eli: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei minha alma perante o Senhor. Ou seja, ela não estava bêbada e ela encontrou um favor de Deus. Provérbios 1,20: O vinho é escarnecedor, bebida forte é alvoroçador, e todo aquele que neles errar não é sábio. A Bíblia diz o quê? Que Jesus é a própria sabedoria. Então, se você bebe vinho e fica entorpecido, você não é sábio. Você tem que parecer com Cristo. Cristo é a própria sabedoria. Então, se você tem que se parecer com Cristo, ou deve desejar, almejar, quando você tem o novo nascimento, você almeja se parecer com o seu Criador, então não é sábio ir atrás do vinho. Provérbios 23:29. Para quem são os ais, ou seja, as correções? Para quem os pesares, ou seja, a tristeza? Para quem as pelejas, as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Versículo 30 vai dizer: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Versículo 33, Provérbios 23, versículo 33. Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidades. Será como que se deita no meio do mar e como que dorme no topo de um mastro. E dirá: espancaram-me e não doeu, bateram e não senti. Quando virei a despertar? O que Provérbios, que a sabedoria está nos ensinando? Que se você dorme no meio do mar, ou que você dorme no topo de um mastro de um navio, era o meio de transporte da época, a pessoa que dorme no meio do mar vai morrer afogada, vai morrer ali. Aquele que está no topo de um mastro, qual é a função dele? Ver longe, né? Se antecipar aos problemas, a uma rocha, a um monte de areia, ou seja, o navio, a condução da sua vida. Se você não está atento, se você está inebriado, você não vai conseguir ter a visão que Deus deseja que você tenha sobre os problemas da vida que estão à frente. Vamos mais, Provérbios 31:4. Não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Bom, a Bíblia diz que Jesus é rei de reis, senhor de senhores. Se não é dos reis beber vinho, então não é para nós beber vinho. Para que não bebam e se esqueçam da lei, ou seja, para a gente não desviar da finalidade. Então, até agora nós temos 3 finalidades da proibição da bebida. A primeira, separar o santo do profano, o imundo do puro. Segunda, para não ser motivo de erro no ensino das Escrituras. E terceira, para que o povo saiba quem é o Senhor. E eu estou prosseguindo rápido para que a gente não fique muito longo, porque tem 3 testemunhos poderosos. Isaías 4:11 diz: ai dos que levantam cedo para correr atrás de bebida forte. Né? Tem harpas e alaúdes, ou seja, tocam instrumentos e vinho nos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor. Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Então, isso está em Isaías 4, de 11 a 14. O versículo 14 vai dizer assim, ó: por isso o Sheol aumentou o seu apetite. Versículo 16: mas o Senhor dos exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Isaías 5:22, ai dos que são poderosos para beber vinho. Isaías 28:1,
Ai da vaidosa coroa de bêbados de Efraim. Versículo 7. Estes cambaleiam por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Imagina o escárnio, né? Você dá um motivo de escândalo para um pequenino na fé. O que a Bíblia diz? Né? Ai daquele que escandalizar um pequenino na fé, seria melhor atar uma pedra de moinho ao seu pescoço e atirar-te no mar. Ou seja, você vai ter que dar conta de tudo isso que você faz. Então, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Mas se você é um sacerdote de Deus, talvez não seja permitido. Pelo menos esse é o meu entendimento. Vamos ver. Oséias, o livro de Oséias. O que era o livro de Oséias? Oséias, um profeta casado, e a sua mulher se prostituía atrás de outros homens, né? E Oséias 2,5 vai dizer: irei após os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ou seja, provavelmente havia um espírito de vício, né, sobre essa mulher também. Muito embora a prostituição, a sombra, quando Deus trata de prostituição no Velho Testamento, ele está tratando de ir atrás de outros ídolos, a prostituição espiritual. Mas o caso dela aqui da bebida, ela iria sim atrás de bebida inebriante. Miqueias 2,11, se algum homem, andando em espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Abacuque 2,11, ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Veja, se você será coberto de vergonha, de furor, quando você embebeda alguém. Eu pergunto, será que Jesus, estando em uma festa de casamento, tendo acabado o suco de uva, para alguns vinho, ele vai lá e faz mais suco de uva ou mais vinho? Ele faz algo que iria contribuir com a bebida de alguém? Jesus, por algum motivo, alguém pensa que Jesus teve em algum momento da sua trajetória, ele foi coberto de ignomínia por alguma conduta dele? A Bíblia diz que ele era sem pecado. Se ele não tivesse pecado, ele não teria condição de redimir a humanidade. Então, eu estou lançando argumentos para que você forme a sua convicção. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Lucas 1,15, porque ele será grande. Está falando de João Batista. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ou seja, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre e não beberá bebida. Ou seja, é um contrassenso nós querermos ser cheios do Espírito Santo, ser uma ordenança do Senhor, enchei-vos do Espírito, e você desejar a bebida alcoólica. Porque todos aqueles que eram nazireus, ou seja, separados, consagrados, chamados para um uso útil e específico do Senhor, eles eram proibidos de beber essa bebida forte. Jesus disse, em uma outra oportunidade, que ele era maior que Salomão, que ele era maior do que Jonas, que eram profetas. Imagina do que João Batista. Colossenses 2:8-9 vai dizer que toda a plenitude da divindade habitava corporalmente no Senhor, ou seja, Jesus era cheio do Espírito Santo. Será que ele bebia? Isso aí é você e Deus para responder. Outra reflexão para que você pense sobre isso. Você se consagra, se separa ao Senhor apenas quando você vai na congregação, ou seja, nos prédios, dentro das paredes? Ou você se consagra e se separa para o Senhor apenas determinados dias da semana, apenas determinadas horas da semana? Não é assim. Vamos prosseguir e vamos entrar agora nos testemunhos, amém? Vamos lá. Primeiro testemunho, eu estava para ir à praia e orando, o Espírito Santo falou assim para mim, olha,
Você vai chegar na praia e você vai encontrar um mendigo. E lá você vai dar a ele de comer. Aí eu falei, amém. Chegamos na praia, aquele calor. Até então, hoje eu fiz um voto com Deus e não bebo mais. E depois eu vou explicar o porquê. Mas na época eu ainda não tinha feito este voto com Deus. E cheguei com a minha esposa, meus filhos, sentamos à beira-mar, aquele calor gostoso, bom para tomar um chopp, né? Quem já tomou sabe que é gostoso. O garçom veio e ela falou, eu quero um chopp. E eu falei, hoje não. Não sei porquê, mas você vai entender. E meus filhos pediram refrigerante. Enquanto ele estava preparando tudo, eu olho do outro lado da rua e tinha o mendigo ali. E aí eu entendi o que o Senhor estava querendo falar comigo. E falei para minha esposa, aguenta um pouquinho, eu vou até ali. Ela já sabe. Fui até ele e falei assim, gostaria de saber se você está com fome e deseja comer alguma coisa. Ele falou, não, pode pegar qualquer coisa para mim. Aí eu peguei e falei assim, não, qualquer coisa não. Quem me mandou alimentar você foi o Senhor. E Deus, ele não tem qualquer coisa para os seus filhos, ele tem sempre o melhor. Eu quero saber o que você quer comer. E aquele homem olhou para mim e falou assim, pode ser um churrasquinho com queijo. Aí eu falei, tá bom. Fui até o garçom, eu falei assim, por favor, vê um churrasquinho com queijo ali pro mendigo. Aí ele falou, é pro mendigo? Eu falei, é. Ele falou, não, dá qualquer coisa para ele, rapaz. Ele tá sempre bêbado aí, come qualquer coisa, vai gastar dinheiro, pega uma coxinha. Aí eu olhei pro garçom e falei, olha, é Deus que mandou eu dar comida para ele. Deus tem o melhor para os seus filhos. E aí, devido ao dom de evangelista, né, quando você chega ao testificar da mensagem, o garçom já começou, nossa, eu tô me arrepiando todo, eu tô sentindo a presença de Deus. Eu falei, então, é porque Deus mandou eu alimentar. Ele falou, me perdoa. Eu falei, não, tá tudo bem, fique em paz. Ele falou, eu sou cristão também. Eu falei, você é cristão, mas você nunca tinha sentido o Espírito Santo como você está sentindo hoje. Provavelmente você frequente uma igreja, mas você não tinha experiência com o Espírito Santo. E ele ficava pedindo perdão. Eu falei, não, fique tranquilo, só prepare o melhor churrasquinho com queijo. Preparou, peguei o churrasquinho e fui levar até o mendigo. A hora que eu cheguei até o mendigo falou assim, assim te diz o Senhor. Mas antes de eu prosseguir, esse mendigo ele tinha uma garrafa de pitu. Do lado dele, ele estava bêbado. Mas ele olhou para mim e falou assim te diz o Senhor. E não recantarabassou. E não há de faltar o pão de cada dia na tua mesa, para a tua família. Oh, Jesus, a tua presença é maravilhosa. E ele falou assim, que não há de faltar, e profetizou na minha vida. E aí muitos religiosos não vão entender como que pode, né? Um vaso caído, com uma garrafa de pitu cheia. E ele pegou e falou assim, olha, eu reparei desde o momento em que você sentou naquela mesa com a sua esposa e com a sua família. Se você tivesse bebendo bebida alcoólica, eu não aceitaria que você viesse falar de Jesus para mim. Riarabacandarabahai, ribalabassorecantalabassou. Entendo, irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui. Eu falei no começo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ali, eu de forma inconsciente, o Espírito Santo, eu ainda não tinha entendimento sobre a bebida, eu resolvi não beber. E ali, por estar separado, consagrado, ele pôde me usar como um vaso útil na mão dele. Recalamandaramahai, ribachekalamanahas. São essas experiências que tornam vivo o cristianismo, são essas experiências que fazem com que nós queremos, dia após dia, nos consagrar, nos separar para sermos usados por Deus. Esse é o primeiro testemunho. O segundo testemunho, nossa família, nós tínhamos um grupo de oração, de amigos, e orávamos há 2 anos por uma mulher e seu filho. E um dia ela resolveu ir em casa com o filho. E eu falei assim, eu vou até o mercado, vou comprar algumas coisas para podermos servi-la e tal. E andando no supermercado eu escutei o Espírito Santo falando assim, às vezes você acaba confundindo a voz do Espírito Santo com o que ele fala, porque ele quebra a religião. E aí ele falou assim para mim, compre 2 latinhas de cerveja
Na hora que eu escutei assim, meio desatento, comprar 2 latinhas de cerveja, eu falei, tá repreendido. Mas eu ainda bebia naquela época. Eu não tinha feito o voto, mas o Espírito Santo, ele vinha tirando o gosto pela bebida de mim. Ou seja, ele não me proibiu de beber, mas ele fez com que eu abandonasse a bebida. É uma coisa que só quem nasceu de novo está conseguindo compreender. E ali eu falei, tá repreendido. Passou um pouco, ele repetiu, compre 2 latinhas de cerveja. E eu saí dentro de um supermercado ali em São Paulo, um grande mercado, procurando cerveja sem álcool. E por incrível que pareça, não tinha. Eu falei, mas cara, um mercado desse tamanho não tem cerveja sem álcool? E comprei 2, ou Itaipava ou Skol, que eu lembro que eu comprei da mais fraquinha que tinha. E fui para casa, coloquei na geladeira, aquela mulher veio até em casa, aquela mulher jantou conosco e nós falando de Jesus. Na hora da sobremesa eu abri a geladeira, estava lá, tinha lá, ela olhou, ela falou: "Nossa, cerveja? Vocês são crentes? Vocês bebem?" Aí eu peguei e falei assim: "Bom, a Bíblia, ela não me proíbe beber. Ela fala que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, mas ela proibir textualmente não." Ela falou, nossa, eu estava aguada para tomar uma cerveja hoje. Eu falei, não seja por isso, vamos abrir. Né? Paulo, o que ele fazia? Ele se fazia de judeu para ganhar o judeu, de gentil para ganhar o gentil, de incircunciso para ganhar o incircunciso. E assim nós também vamos nos adaptando até que as pessoas tenham um encontro poderoso com Jesus. Aí quando elas tiverem esse encontro poderoso com Jesus, ele, o Espírito Santo, vai convencê-la de todas as coisas. Não será a religião que falará, faz isso, faz aquilo, não faça aquilo outro. Por quê? É religião. Muito embora a palavra seja também luz, né, para os nossos passos. Mas tudo o Espírito Santo sabe como fazer muito melhor do que eu e você. E aí abrimos as latinhas de cerveja, minha esposa tomou um copo, ela tomou um copo, eu botei um copo para mim. Quando ela saiu, né, que ela fumava ainda, essa moça, ela saiu lá fora para fumar, junto com a minha esposa. Eu joguei minha cerveja fora, eu não queria beber, não queria nem comprar. O fato é que naquele dia, aquela mulher entregou a sua vida para Jesus. Aquele dia, ela confessou formalmente o nome de Jesus. E ela está até hoje na igreja. Veja a importância de você não ser religioso. Eu não bebia, mas não tinha feito voto. Mas estive sensível à voz do Espírito Santo. E aquilo foi usado para quebrar o quê? Um preconceito, um conceito prévio, ou algo que muitas vezes é uma barreira. Não sei se isso foi com você, mas comigo, eu não queria ser crente. Eu falava tudo menos crente. Por quê? Ah, pode, não pode, pode, não pode. Eu falava assim, ó, que isso, socorro. Eu vou ser qualquer coisa, menos crente. Aí hoje eu sou crente. Mas por quê? Porque eu tive um encontro não com a religião, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Oh, Jesus! O Espírito do Deus vivo. Aquele que preenche todas as suas, os seus anseios, as suas tristezas, te dá uma alegria independente de qualquer coisa. Enfim, prove de Jesus. Né? Tanto que ele diz na palavra, vinde e provai e vede quão bom eu sou. Então ele pode falar isso porque ele realmente é bom. E o terceiro e último testemunho, meus irmãos, é quando eu decidi fazer um voto com Deus acerca da bebida alcoólica. E aqui eu vou ler porque eu não quero perder nenhum detalhe. Eu era líder de uma reunião de célula, onde eu conversava com ex-usuários, usuários, moradores de rua e ex-presidiários. E aí eu falei assim, se eu estou lidando com eles, eu tenho que ser um exemplo para o rebanho, assim diz a palavra de Deus, né? E aqueles requisitos que estão nas cartas de Tito e Timóteo, que são os requisitos para você ser um pastor, um bispo, um presbítero, ou o nome que você dê na sua denominação religiosa, se você tem que ser um exemplo para o rebanho, preste atenção. Siga, não seja igual um fariseu. Siga aquilo que está na palavra. E ali não é apenas para os bispos, presbíteros, pastores, aquilo lá. Significa que os bispos, presbíteros e pastores eles serão exemplo para o rebanho. Não significa que o rebanho não tenha que seguir.
Entenda isso. Mas esses, por serem colocados por Deus como aqueles que vão dirigir o povo de Deus, eles têm que chegar antes nesses requisitos para serem investidos nos cargos de autoridade. Mas enfim, prosseguindo. E eu tinha feito esse voto com Deus, falei assim, ó, não é obrigatório. Eu falei, Deus, eu peço que o Senhor retire a violência da minha casa. E eu vou entregar a bebida para o Senhor, porque eu lidava com o ministério carcerário e o espírito de violência é algo terrível, meus irmãos. Não queira ter a experiência com ele. E eu fui dormir. Era um sábado à noite, domingo teria culto na igreja. Eu fui dormir e o Senhor me dá a seguinte visão, da visão da nave da igreja. Ele me apresentou a nave da igreja como sendo um ônibus, ou seja, um transporte coletivo. Foi como ele me mostrou a igreja. E eu olhava a igreja cheia do Espírito Santo, várias pessoas orando em línguas, um derramar muito gostoso do Espírito Santo, mas no meio daqueles eu vi uma mulher, né, que também orava em outras línguas, e aí entra também o dom de discernimento de espíritos, e eu olhava para aquela mulher e fazia assim com a minha cabeça, ó, não, isso não é o Espírito Santo. E acordei sem entender. No dia seguinte eu sei que o Senhor ele vai demonstrando tudo, né? Porque o que ele mostra, ele finaliza aquilo que ele deseja nos ensinar. E preste bem atenção, fomos ao culto. Houve um grande derramado do Espírito Santo, da glória de Deus, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas orando em línguas. E, de repente, eu vejo uma mulher fazendo uns movimentos estranhos, orando em línguas, e todo mundo olhava para ela, e alguns ainda falavam assim, mas enche do Espírito Santo, Senhor. Mas eu sabia que não era o Espírito Santo. Por isso que é importante, busque este dom na sua igreja. Todo mundo quer profetizar, todo mundo quer curar, todo mundo quer libertar, amém. Mas o dom de discernimento é um dom importantíssimo para os últimos tempos, porque o espírito enganador ele tá em púlpitos de igreja, irmãos. Creia nisso que eu estou te falando. Muitos virão em meu nome, né? Mas nem todos são do Senhor. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, que farão de vós negócio. O fato é que eu olhei para minha esposa, que também tem esse dom, ela olhou para mim e fez assim, não é. Então ela me deu a confirmação do que eu já tinha sentido e visto em sonhos. Ali eu fui, impus a mão sobre a cabeça da mulher, ela começou a rastejar igual uma cobra coral no meio da igreja. Então veja, irmãos, e se você está ouvindo esse vídeo, vai falar assim, mas como é que pode o Espírito Santo estar sendo derramado e ter um demônio no meio da igreja? Veja, meu irmão, Colossenses 2, 8, 9. Em Cristo habitava corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, 100% homem, 100% Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, mas o diabo estava lá tentando ele, levou até o pináculo do templo. O próprio Satanás levou Cristo. Então, se ele teve acesso a Cristo, ele não vai ter acesso às igrejas, ele não vai ter acesso, está ao derredor de onde tem uma manifestação de glória de Deus, ele está lá. Ele está lá e muitas vezes você nem percebe. O fato é que eu expulsei esse demônio, mas aí você fala assim, tá bom, mas e o testemunho da consagração? Onde que entra? No sonho que eu tive na noite anterior, vinha um policial, ou seja, um anjo até mim e falava assim, é para você expulsar aquele demônio que eu mostrei, né? Que eu via, que eu falava que não era de Deus. E eu falava assim para o anjo, manda outra pessoa, Deus, manda outra pessoa. E ele pegou um bafômetro na mão e falou assim, sopra aqui. E eu, no sonho profético, quem tem o sonho profético, não é um sonho que você só assiste, é um sonho que você participa, ou seja, você entra dentro do mundo espiritual. E ali eu assoprei aquele bafômetro, ele pegou, virou para mim e falou assim, qual que é o resultado? Eu falei, 0. Ele falou, então, é por isso. É para você. O que Deus estava dizendo ali para mim? Que Ele estava me concedendo uma honra perante os meus irmãos, de ser usado. Por quê? Porque eu me santifiquei. Então, assim, eu vejo que tudo quanto você faz para Deus, Ele vai te honrar, né? A palavra de Deus diz, honrarei aqueles que me honrarem. Então, para finalizar, que já foi muito tempo de vídeo, não posso dizer que a bebida alcoólica seja proibida, mas posso afirmar que Deus deseja a nossa santificação.
que nada mais é do que uma separação especial para a obra de Deus. E hoje, por Deus não habitar mais em templos feitos por mão humana, mas em nosso interior, né, João 14, e sermos reis e sacerdotes, devemos estar aptos a sermos usados por Deus em todo e qualquer lugar. Deus usou aquele irmão que estava embriagado para falar comigo, para profetizar na minha vida. Mas ao mesmo tempo, Deus ele honra e ele deseja que nós nos santifiquemos. Tá? A melhor decisão é aquilo que você e o Espírito Santo de Deus que habita em você vão ter. Ele tem algo para você. Então vai ter vezes que ele vai falar assim, olha, não quero que você faça tal coisa, são coisas lícitas. Quantas vezes você vai num lugar e ele fala assim, não quero que você esteja aí. Ou seja, se retira, não é para você, né? Uma rodinha de escarnecedor, ou ele vai falar assim, eu quero ter um momento só com você. Não é proibido você ir, não é proibido você estar em determinados lugares, mas dependendo do relacionamento que você tiver com o Espírito Santo, ele vai te conduzir a um outro caminho. E os caminhos de Deus são muito mais altos do que os meus caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. Então não faça do cristianismo um pode e não pode, mas tire as suas conclusões com base na palavra de Deus. Eu vou deixar os versículos na descrição do vídeo e que o Senhor possa falar com você poderosamente, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.